Fala galera, professor Joelson Sá, curso CEPREM, concurso ADM. Estamos aqui para comentar o edital EAOAP 2022. Esse edital aí que acabou de sair em 8 de março de 2021. Então, edital tão esperado. Vamos falar aqui especificamente sobre a administração de empresas, que é a matéria que a gente leciona lá no curso CEPREM. E, bom, a primeira grande notícia, a data da prova, 21 de junho de 2021. Ou seja, você ganhou mais de um mês aí de diferença em relação aos anos anteriores. É claro que 2020, o concurso aconteceu em setembro, foi uma data atípica por conta da pandemia, mas em 2019 e desde 2014, a prova sempre era no início de maio, né? Início de maio até meados de maio. E nesse caso aqui, o fato dela ser em 27 de junho, para nós é muito bom. Significa que quem começou a estudar lá atrás, né, com a gente, ali, você que estudou sozinho, você que fez um outro curso, você que estudou com a gente, certamente você vai ter mais um tempo aí para finalizar seu estudo. Já fica uma dica aí, faça a nossa turma intensiva para o concurso da EAOAP. A turma intensiva é uma turma que tem toda a teoria, a gente passa por toda a teoria, lógico, de maneira enxuta, e também comenta as provas dos últimos anos. Então, nesse caso, a gente ali anuncia que vai comentar 5 provas, na verdade, a gente comenta com você as 7 provas de administração dos últimos anos. Vale super a pena você conhecer a proposta, legal? Então, ó, grande notícia aí pra gente, dia 27 de junho de 2021 vai ser a data do nosso concurso, com fechamento dos portões às 9 horas da manhã, ok? E mais detalhes do horário de início de prova, horário de término, você deve ler lá o seu edital, assim como o local de prova, que eles também divulgam mais próximo da data da prova, tá? Bom, outra informação importante é a quantidade de vagas. Nesse caso aqui são 2 vagas, né? Ampla concorrência, 2 vagas. Não tem no caso ali questão de cota para administração, por conta da vaga muito reduzida. E isso, assim, a FAB é uma força, né? Se comparada com o Exército, ela é pequena, né? Então, as vagas para o pessoal de apoio, elas realmente são poucas. Bom, o seu desafio ali realmente é você fazer o melhor que você pode na sua prova, chegar lá para gabaritar, seja português e administração. Ano passado a gente teve lá a segunda colocada, que pegou a sua vaguinha lá, e muito interessante a gente ver quantos alunos nossos também ficaram majorados ali próximo da vaga, muita gente. Muita gente fez uma excelente prova e também nem ficou majorado mesmo tendo feito uma boa prova. Às vezes a pessoa foi muito bem em administração, não foi tão bem em português. Às vezes a pessoa foi muito bem em português, não foi tão bem em administração, né? O desafio realmente é o equilíbrio. É um concurso, como qualquer concurso, o concurso da FAB pede esse equilíbrio de você, ok? Disciplinas do EAOP, administração EAOP 2022. Bom, para começar eu vou dar um aspecto geral. Não mudou, né? A grade de disciplinas manteve a mesma, eles não acrescentaram nem tiraram nada, continua ainda com a referência bibliográfica aberta, ou seja, não há livros amarrados que eles venham a trabalhar, eles vão estar livres para buscar os livros que eles acharem mais importantes para cobrar para vocês. Então, o nosso desafio aqui como curso é trazer para vocês, né, toda a base bibliográfica tradicional que a FAB sempre trabalhou e mais algumas apostas nossas, e é o que a gente tem feito, que tem dado esse super resultado com os nossos alunos, tá? Então, para começar aqui, a administração geral, para alguns conhecido ali como o bom e velho TGA, principais abordagens da administração, da clássica até a contingencial. Isso é basicamente o que tem no livro de administração geral e pública do Quevenato. Ele pega isso aqui. Eu, assim, quando o aluno tem tempo, eu falo assim, eu recomendo mesmo que leia o livro do Quevenato inteiro de TGA, visto o nível de aprofundamento ser bem maior, então você fica com uma gama de conhecimentos mais aprofundada que te permite viajar melhor nas questões, ok? Mas ele sempre gosta de cobrar do administração geral e pública do Quevenato, né? O PODC, né, o Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar, com vários detalhes aqui, é o processo administrativo. Isso aqui, sempre eu falo, né, isso aqui é teoria neoclássica que vem dar uma visão bem interessante para a gente sobre o PODC, mas tem um livro específico que a FAB também gosta de trabalhar, que é o Maximiano, que também trabalha uma viagem à parte do PODC, e também o próprio Administração Geral e Pública, o Quevenato dá uma esmiuçada no PODC bem interessante. Isso tudo tem na sua apostila do CEPREM, você que tem a apostila do CEPREM,
com certeza já tem esse conteúdo aí. É uma questão de você dominar, saber que alguma coisa vai cair daqui, e todo ano cai questão de motivação, liderança, controle. A gente está comentando ali na turma intensiva a prova de 2020 e claramente vem questões desses tópicos aqui e você não pode deixar de lado, ok? Na parte de gestão pública e políticas públicas. Gestão pública, a gente vai ter vários livros ali tradicionais da banca da FAB, que é o José Matias Pereira. Os livros do José Matias Pereira são sempre muito importantes para a sua prova, Fundamento da Gestão Pública, Ferramentas da Gestão Aplicadas ao Setor Público. Uma curiosidade aqui, é que na prova de 2020, eles colocaram umas questões de TGA, ambientando o tempo todo na parte, como sendo a parte pública, como sendo gestão privada aplicada à parte pública. Então, até quando eles queriam cobrar TGA, eles ambientaram você na área pública para depois cobrar um conceito de TGA. A verdade é que se você não domina o TGA o suficiente, você vai ler aquele texto de gestão pública e vai pensar que a questão saiu de um livro de gestão pública. E não necessariamente é isso não. Tá? A gente viu ali eles realmente brincando com isso. Eles o tempo todo, a prova de administração foi uma prova muito analítica, bem redigida, bem feita. Algumas pequenas falhas que a gente sempre observa, né? A gente acaba sendo crítico porque a gente está de fora, né? Então é lógico que a banca não faz nada para errado, ele faz muito bem feito. Mas a verdade é essa, que eles tentaram focar tudo da parte privada, cobrar com uma ênfase de como aquilo pode ser aplicado na área pública, né? Então, por isso, ferramentas de gestão aplicadas ao setor público, isso é pura TGA, qualidade, gestão de processos, tudo isso aí cai aqui também, tá? E lógico que você também vê isso tanto na turma intensiva quanto na turma extensiva com a gente. E se você investiu nas apostilas, certamente você está tendo aí uma super boa impressão, porque você está vendo toda a sua prova nas apostilas. Aí fica uma dica também, nós temos aquela apostila de provas comentadas, e especificamente a prova de administração, o nível de aprofundamento que a gente traz ali é assim, imbatível. Você pode ver materiais de outros lugares, a gente procura trazer realmente um material que seja totalmente diferenciado, que você possa pegar e falar assim, caramba, eu tenho aqui uma base teórica super completa para fazer a prova, eu não tenho tempo de ler todas as apostilas aqui do CEPREM, mas eu sei que se eu ler isso aqui, eu vou chegar lá em condições de brigar pela prova, né? Ainda mais você que tem, de repente, uma base de administração, estudando para outros concursos, e agora resolveu, não, eu quero apontar aqui na prova da FAB, quero aproveitar esse gancho aqui, que a banca militar, ela está sempre ali, e eu quero fazer uma boa prova. Olha, a apostila de provas comentadas é um excelente investimento para você, tá? Financeiramente você vai ver que é o menor dos gastos que você tem, porque o ganho em conteúdo é absurdo, né? É uma apostila que passa de 400 páginas ali, comentando provas, realmente uma base muito séria, bem feita, totalmente referenciada na sua bibliografia, na referência da EOP, legal? Aqui ele também fala aqui de princípios constitucionais da gestão pública, e quem traz para vocês é o professor Anderson, tanto na turma intensiva quanto na extensiva. Aí uma curiosidade, que os princípios constitucionais que eles sempre cobram na prova de vocês, saem do livro Administração Geral e Pública do Chiavenato. Ele elenca ali, né, os princípios constitucionais e a banca gosta de cobrar ipsiliteres dali, incrível. Não sai de livro de doutrinadores, não, sai do livro do Chiavenato. Enfim, é a nossa banca, a gente tem que estudar em cima disso. Políticas públicas, também muito interessante, ali a nossa grande referência ali, que caiu nos últimos anos, foi o Reinaldo Dias, né? Reinaldo Dias Pereira. O Reinaldo Dias, ele é um livro muito interessante de políticas públicas, mas eu sempre procuro associar ali com o Canaani, que é também um super livro de políticas públicas com gestão pública, e assim você vai em condições de brincar com a sua prova, legal? A parte aqui de administração pública, repare que ele separou, né, gestão pública, né, e políticas públicas de administração pública propriamente dito. Olha, eu vou lhe falar que na prática, para fins de livro, literatura, não tem diferença grande aqui de gestão pública para administração pública. O que eles procuram separar aqui é que, em termos de administração pública, ele vai cobrar uma coisa chamada o histórico da administração pública, que é quando ele fala aqui de os modelos de administração pública que houve no Brasil. Então ele vem da patrimonialista até chegar na gerencial, e os modelos de gerencialismo, de administração pública gerencial. E os conceitos de governança, governabilidade e accountability, tá? Muito interessante também. E aqui, por fim, na parte de qualidade na administração pública, isso aqui, para mim, a melhor parte de falar de qualidade na administração pública é o livro do Canaani. Lógico que a gente trabalha isso aí com a nossa turma extensiva
e intensiva. Você que está fazendo provas comentadas, você que comprou nossa apostila de provas comentadas, também tem esses princípios elencados várias vezes ali e aplicados em prova com todo o aprofundamento. A gente não comenta só a questão, a gente, após cada questão, a gente joga um embasamento teórico que está no entorno de cada questão. Então, às vezes, o comentário de uma questão vira 2 páginas, 3 páginas de conteúdo, né? Isso, algumas vão ser mais enxutas, outras com mais conteúdo. A verdade é que a gente tenta trazer o maior conteúdo possível para vocês sempre, para você ter segurança na sua prova e fazer um super resultado lá. Legal? Então aqui minha aposta é o Canaani, né? Ok? Canaani. Aqui em gestão de pessoas, aí houve uma curiosidade, né? Tradicionalmente, né, ele coloca gestão de pessoas e no fim ele bota aqui um conceito aqui de servidores públicos, né? Processos, cargos, carreira e administração de servidores públicos. Pessoal, isso aqui, basicamente, é estudado lá com o professor Anderson, quando ele estuda a parte de servidores públicos, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.112, legal? Mas eles colocam na parte de gestão de pessoas misturado porque eles entendem que gestão de pessoas para fins de FAB é gestão de pessoas aplicada ao setor público. Então, os conceitos, por exemplo, do livro do Chiavenato, que é o nosso clássico aqui de gestão de pessoas, eles vão ser amplamente explorados aqui em questões de prova, né, quando você vê aqui os processos de gestão de pessoas, né, mudança e transformação de recursos humanos, avaliação de desempenho, né, treinamento e desenvolvimento, isso tudo é Chiavenato, né? Mas especificamente a gente vê aqui que, por exemplo, né, esse tópico e esse tópico aqui, eles deram uma direção um pouquinho modificada no último concurso, visto a bibliografia ser aberta. Então eles cobraram no último concurso um livro que é o Dassler. Eles até escreveram Dassler lá, né? Mas não tem Dassler, é Dassler, assim mesmo que escreve, né? E o nosso professor, o Vinícius Bastos, né, que é administrador lá na Polícia Federal, concursado, ele trouxe com super maestria todos os conceitos do livro do Dassler, e eu trouxe para vocês o Chiavenato. Então, assim, vocês fecharam o que a banca estava mostrando de tendência nessa disciplina a partir do concurso último passado, ok? Gestão de competências, mesma coisa. Gestão de competências vai ser cobrada em cima do Chiavenato e em cima do Dassler, tá? Então, eu até procurei, para facilitar o estudo do aluno, mesmo sabendo que o Chiavenato, ele a cada capítulo ele vai trazendo para você, né, gestão de competências, eu fiz um apanhado geral de gestão de competências e coloquei lá para vocês. Então é uma questão mesmo de você estudar. E o professor Vinícius Bastos, ele trouxe o que tinha de interessante a partir do livro do Dassler também, ok? Matemática financeira, e aqui eu vou dar uma passadinha aqui no slide, ó, e gestão financeira, né? Então, matemática financeira foi bem interessante a prova do ano passado, né? Eles cobraram uma questão de desconto simples. A questão foi simples, mas ela deu uma mostrada e que eles têm uma noção clara que eles podem aprofundar um pouco mais. Me pareceu isso, tanto que eu dei um reforço em cima do conteúdo de desconto simples para o caso de a banca resolver aprofundar um pouco mais. Eu dei uma mergulhada aqui com vocês, né? Vários são os livros que a gente pode utilizar. A banca da FAB estava utilizando, antes de abrir a bibliografia, estava trabalhando com o livro do Ross, né? Mas a gente tem alguns livros interessantes, como referência o Asaf, o Samanês, fugiu agora o nome, o Puccini, Matemática Financeira Puccini, muito bom. Então, assim, você tem vários livros de referência que vão te dar esses conteúdos tranquilamente. Lógico, se você tem que comprar algum livro, eu vou dizer assim, não compra livro ainda não, investe nas apostilas do CEPREM, você vai ter tudo maceteado demais. E você que fez a turma intensiva com a gente, ou extensiva, a gente liberou questões comentadas da Marinha Exército Aeronáutica últimos anos. Então você tem ali uma apostila com questões sobre cada capítulo, né, que vai ser cobrado na sua prova. Então tem a teoria, tem as questões separadas por capítulo, depois tem as mesmas questões totalmente comentadas e depois ainda tem um vídeo meu explicando sobre como fazer cada questão. Eu acho que ali você vai criar uma maturidade muito interessante para mandar muito bem na sua prova, na parte de administração financeira, que para muita gente é voodoo, mas eu acho realmente que você, praticando ali com a gente, com a proposta do curso, você vai se dar super bem, seja na turma intensiva, seja na turma extensiva. O que não pode é deixar o tempo passar e você não estudar ali o conteúdo, aí não vai ter como você se desenvolver, legal? Então aí vai lá, ó, juros, taxa de juros, diagrama de fluxo de caixa, interessante, fluxo de caixa, eles cobraram uma linha do tempo de movimentações de caixa, os ciclos, né? Ciclo econômico, ciclo de caixa,
ciclo financeiro, ciclo operacional, cobraram essas brincadeiras aí na última prova. Tava lá também na sua apostila, no capítulo 16, inclusive, né? Que é mais pro finzinho. Mas aqui é fluxo de caixa, aprender a montar um fluxo de caixa a partir de vendas à vista, vendas a prazo, né? Capitalização simples, capitalização composta, capitalização contínua e descontínua, que caiu prova também, caiu em provas anteriores. Juros simples, fórmulas, montante, capital, juros compostos, fórmulas, taxas equivalentes, taxa nominal, taxa efetiva, tudo amplamente discutido aí, né? Professor Thomas e comigo também. Descontos simples e descontos compostos, ok? Interessante eles separarem a parte de desconto. Isso já mostra que eles queriam cobrar desconto, né? Eles deixaram essa carinha bem ressaltada aí no ano passado e veio realmente questão de desconto. Inclusive eu alertei, olha pessoal, parece que eles vão querer cobrar desconto. Eles deixaram muito chamativo esse tópico. Prestar atenção ali, né? Bom, gestão financeira, aí são as análises que a gente faz a partir dos dados financeiros. Sejam eles vindo de um DRE, né, o demonstrativo do resultado do exercício, seja a partir de um balanço patrimonial. Muito interessante também, a gente sempre trabalha isso com vocês, tá? Análise econômico-financeira, demonstrações financeiras, ativo e passivo circulante, ativos permanentes, investimentos de capital, planejamento financeiro, análise de investimento, VPL, TIR, clássico, gritante, clássico. A FAB, até mesmo no concurso, quando era o EAOT, que era de oficial temporário, eles cobravam bastante isso aqui, né? Payback, TIR, VPL, né? Enfim, e várias outras formas de análise de investimento, mas aqui ele está dando uma atenção especial aqui, VPL e TIR, qual é o vínculo que tem entre eles, quem é a TIR, será que você sabe? Né? Isso aqui já está te mostrando que eles podem cobrar na sua prova, ok? A parte de custos, para nós, sem novidade, né? Contabilidade de custos, eles não aprofundam muito na sua prova, inclusive na apostila do CEPREM, né? Assim como os outros conteúdos, mas especificamente para quem nunca viu custos, só em pegar a apostila do CEPREM, ler a teoria e fazer os exercícios que tem após cada capítulo, o aluno já vai, assim, ele vira autodidata nessa matéria, né? A gente trouxe bem mastigado para você, administrador, fazer um concurso na parte de custos e brincar, legal? Então, assim, de prova ali, o clássico, né, de custo seriam os métodos de custeio, né? E aí, ele vai trazer uns conceitos diferenciados. Olha, conceitos básicos e terminologia de custos aplicados ao setor público. Vai basicamente usar os mesmos do privado, só que tem alguns acréscimos. E aí quem trouxe isso para vocês? Professor Paulo Pádua, né? Capitão Paulo Pádua, capitão quadro complementar de oficiais, contador, foi aluno do CEPREM, hoje é professor do CEPREM, né? Trazendo essa mostra aí de que vale a pena investir, acreditar em professores sérios que passaram no seu concurso. Digo passar no seu concurso, mesmo que ele não tenha feito EOP, porque são pessoas que passaram no concurso de oficial das Forças Armadas, o que tinha na época deles, eles foram lá, estudaram e passaram, e tem toda uma carga de conteúdo pronta para passar para você. Lembrando aí que o CEPREM tem 30 anos de existência. Eu trabalho com coronéis do Exército que foram alunos do CEPREM. Coronéis do Exército que foram alunos do CEPREM. Com certeza aí tem oficiais superiores, mar e guerra, né, fragata, da Marinha, que foram também alunos do CEPREM, e se preparando para o Exército, passaram para a Marinha, na época tinha muita similaridade, mesmo o Exército não tendo turma para a Marinha, né? Nós temos vários oficiais EAOAP aí, que foram alunos do CEPREM, então isso mostra o quê? Que é um trabalho continuado e que se renova, mantendo sempre uma superioridade, uma qualidade na sua aprovação. Então a nossa história não é de agora, a nossa história vem de antes, você pode ver lá a nossa lista de aprovados, tá? Então eu tô falando isso aí por quê? Por que eu falei esse jabá todo? Porque o professor Pádua teve todo um trabalho de trazer a parte de custos que se aplica ao setor público. Ele trouxe aulas específicas sobre isso para você. Usa a informação de custos no setor público. Sistema de custos do governo federal, ele trouxe aula só sobre isso. Então ali você tem como entender, né, você que fez a nossa turma extensiva, a turma intensiva acredito que está com esse acesso também. Se não está, pode falar comigo que a gente vai liberar também, até porque você está com a gente, eu quero que você tenha um super desenvolvimento aí na sua prova. Mesmo não tendo cobrado algo específico de custo no setor público, a gente vai liberar para você ali também, legal? Então você está super completo, né? Você tem custo na parte privada e custo na parte pública, legal? Administração de materiais, pessoal, essa prova da FAB já cobrou questões muito aprofundadas de cálculo de administração de materiais, já cobrou questões mais conceituais também. Ela já passeou assim, ela ficou meio oscilando.
Se você for ver até na turma intensiva, que tem todas as provas comentadas, ou na apostila de provas comentadas, você vai perceber o nível até de diferença, disparidade mesmo de conteúdo, quando eles cobraram algumas questões de um aprofundamento super... para ter uma ideia, teve uma questão de 1 ano que eles cobraram, que era um cálculo que nem o próprio livro, né, que é a referência da bibliografia, me fugiu o nome dele agora, tá aqui, se eu for olhar depois eu acho ali. Enfim, nem o próprio livro tem exercício sobre isso, ele só dá um exemplo. Eles pegaram aquele exemplo do livro, trocaram os dados e botaram como uma questão de prova. Ficou assim, muito difícil de um aluno fazer, porque mesmo que você tenha lido o livro e feito o exercício que o livro apresenta, quando você vai praticar todos os exercícios que ele tem, que o livro coloca de fixação, não tem nenhum daqueles que ele deu de exemplo quando ele quis mostrar o nível de aprofundamento que poderia chegar. Então, a gente viu ali naquela questão a disparidade, mas no geral, a prova ela é bem linear, tá? Então, essa parte de estoques, previsão de consumo, demanda, né? Os modelos de previsão da demanda, né? Muito interessante, modelos de estoque, gerenciamento da cadeia de suprimento. Veja que isso aqui é logística, ó. E ele colocou junto com materiais, porque o livro de materiais que tem na bibliografia da FAB, né, antes de abrir, ele também era logística, ele era logística com gestão de materiais, né? Tipos de almoxarifado, né? E organização, recebimento, armazenagem e distribuição de materiais. Tudo muito bem batido também com as aulas e materiais que você tem disponível. Aí ele separou, e no livro realmente agora o nome, o livro dele tem aqui pra gente a gestão do patrimônio, instalações e toda essa parte aqui de gestão de bens, classificação de bens, depreciação, vida econômica de um bem, substituição de equipamentos, manutenção de instalações prediais, controle de bens patrimoniais. Pois bem, essa base toda está também no mesmo livro de administração de materiais, tá? Só que eles separaram, querendo dizer o quê? Que eles podem cobrar alguma coisa específica sobre isso, e realmente eles têm cobrado. Então, recomendo dar uma atenção, principalmente olhando o histórico da prova nos últimos anos. Logística e operações de serviço. Pessoal, para mim, a principal base de logística é o Bower Sox. Quando eles inseriram logística no edital da FAB, não tinha uma referência bibliográfica. Já foi quando a bibliografia era aberta. E aí, qual é o livro que eles cobraram? Bower Sox. Se eles cobrassem do Martins, também não ia ter diferença, ali tem logística. Mas o nível de aprofundamento do Bower Sox realmente é diferenciado. E hoje eu tenho trazido para meus alunos também o livro do Balu. Por que eu trago do Balu? Porque tanto a Marinha está cobrando, quanto a SFSEC está cobrando. Então, para a FAB cobrar não é difícil. Tá? A banca aí, a FADECIT, né? ela me parece olhar um pouquinho para o que as outras bancas militares de nível superior fazem, né? Tanto que vários livros são comuns nos dois concursos. Legal, pessoal? Então aqui, ó. Isso aqui, logística, já falei para vocês, né? Bower Sox. E também eu recomendaria, no caso, o livro do Balu. Gestão de processos. Aí, o livro de gestão de processos, análise e melhoria de processos, que eles sempre tinham, ele de repente ficou pequeno, né? É o Djalma, né? Um super livro completo de conteúdos, mais alguns conceitos, né? Da abordagem de processos, da técnica de mapeamento, da análise e melhoria de processos. Talvez o Djalma não seja o livro único que possa bater isso muito bem, né? Então eu realmente recomendo a vocês ali também pegarem os outros livros. Tanto que para a nossa turma extensiva e intensiva liberamos conteúdos, inclusive nas provas comentadas, conteúdos que vêm de outros livros também. Por exemplo, um livro bom aqui de abordagem de processo, mapeamento de processo, análise e melhoria de processo, é o Maranhão e Macieira, que até o QCIM da Marinha trabalha. Maranhão e Macieira. Ele realmente é um livro bem interessante para esses tópicos aqui, tá? Aqui já na parte de processo de certificação, a gente bateu junto com qualidade, né? Eles botaram aqui com processo, porque faz sentido, mas porque é gestão por processo, né? Certificação, mas a gente vai falar de novo isso aí lá em qualidade, inclusive está junto com a aula de qualidade, tá? Lembrando que a bibliografia da FAB tradicionalmente cobrou essa disciplina a partir do Djalma. E por que eu estou falando disso aqui, pessoal? Porque na prova anterior, eles tiraram alguns tópicos que eram clássicos de OSM e mantiveram só a gestão por processos. E a carinha da prova que veio já no ano passado, já foi muito mais para o lado do OSM de processos, e aí no caso Maranhão e Macieira, o Cury, né, são
livros interessantes. O Araújo, né? São livros interessantes, né? E todos esses aqui, ó, a gente bate no nosso curso, né? Todos esses, você bate com a gente. E só que com essa tendência de mudança, quando eles tiraram alguns tópicos e mantiveram outros, eles já mostraram, eu quero cobrar nessa direção aqui. E aí, nesse aspecto, outros livros começam a ficar mais latentes. Legal? Gestão da qualidade, modelo de excelência gerencial. Pessoal, eles amam de paixão o MEG, amam de paixão. A pessoa ir para a prova sem ler sobre o site lá que fala do Programa da Excelência Gerencial, né? O prêmio, né, de excelência gerencial. Se você for para lá sem ler isso, o modelo da Fundação da Gestão Pública, se você for lá sem ler o que o site fala, sem se informar um pouco mais, vai ser um pouco enrolado para você a prova. Inclusive, assim, nos últimos anos eles sempre cobraram questões sobre isso. Mas todas elas são questões, assim, na minha ótica, um pouco confusas, de uma redação um pouco confusa. É como se tivesse uma impressão digital. Quem monta questões desse tema é sempre uma mesma pessoa, e essa pessoa, a forma que ela redige as suas questões é um pouco confusa. Então, assim, você tem que saber muito bem a teoria para não se confundir na hora de analisar. Eu mesmo já me confundi na hora de dar um gabarito prévio, depois fui olhar assim, não, tem sentido que a banca escolheu realmente, né? Mas a redação às vezes confunde a gente. Então fica ligado ali, e na sua apostila também tem o conteúdo aí do MEG, para você estudar, para você mergulhar de cabeça, analisar, né? E com certeza vai cair uma questão disso. Eles sempre cobram. Todo ano cai uma questão de modelo de excelência gerencial. Todo ano, tem que saber. A Fundação Nacional da Qualidade, né? FNQ, né? Ferramentas de gestão da qualidade. Aqui é qualidade pura mesmo, né? Os livros de qualidade, né? Como Vicente Falcone, que eu super recomendo. E hoje até quem puder, eu recomendo que estude o livro do Rodrigues também, tá ok? E qualidade na gestão pública, isso aqui é parte lá da gestão pública, aquele material que a gente viu lá atrás, José Matias Pereira, Canaane, eles vão ter parte falando só sobre qualidade na gestão pública, tá bom? E processos ISO também aqui você vê, principalmente no Vicente Falcone, tá? Também tem no nosso material tudinho prontinho para você. Gestão do conhecimento e inovação, eles mantiveram conceitos, né? A gente tem uma parte disso no QAVNAT? Tem, mas tem um livro que a banca da FAB trabalhava sempre, fugiu também agora o nome, e eles acrescentaram mais um livro no ano passado, que fala sobre a quarta revolução industrial. Então vocês, com a turma nossa, vocês bateram os dois principais livros sobre esse assunto, além do QAVNAT, tá? Logo, vocês não vão ter dificuldade de fazer as questões que venham sobre esse assunto, tá legal? Assim como foi na última prova. Orçamento e orçamento público, né? Eu não entendo por que separa o orçamento do orçamento público. Se fosse o orçamento da parte privada e o orçamento da parte pública, tudo bem, faria até algum sentido, mas ele só vai falar de público aqui, né? Então ele vai falar sobre o clássico, né? Ciclo orçamentário, exercício financeiro, elaboração da proposta orçamentária, orçamento-programa, execução do orçamento e controle, instrumentos de planejamento da administração pública, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei do orçamento anual. Ainda em orçamento público, ele vai falar de princípios constitucionais, princípios orçamentários e origem dos recursos públicos. Hein? Continuando, aí vem clássicos aí da prova, né? A despesa pública, a classificação da despesa pública, né? Porque aqui ele estava falando do capítulo da receita, né? Aqui é receita pública. Capítulo da receita e capítulo da despesa, clássico da sua prova. Clássico, tá? Princípios constitucionais vocês já vão ver lá no QAVNAT, vão ver com o professor Anderson e tal. Recursos públicos e despesa pública, clássico de prova. E aqui, ó, só uma parte de despesa pública. Ó. Despesa pública, classificação da despesa pública, classificação funcional programática, classificação por categorias econômicas, e ele ainda inseriu aqui LRF, ok? Como instrumento de controle. Aí entramos aqui para finalizar a parte de direito administrativo. Eles cobram o Decreto-Lei 200, administração direta e indireta, a diferença entre autarquia, os tipos de autarquias que tem, né? As fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Eles vão cobrar também conceitos de ato administrativo, requisição, princípios da administração pública, e vem vários aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, segurança jurídica, motivação, ampla defesa e contraditório, indisponibilidade do serviço público, supremacia do interesse público e continuidade de serviço público. Ainda continuando direito administrativo, outra disciplina é
a parte de servidores públicos, tá? Que o professor vai bater para a gente aqui, ó, em cima da Lei 8.112, admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria, processos, cargos, carreiras e admissão de servidores públicos. E ele traz sempre um complemento em cima de servidores públicos na ótica da Constituição Federal de 88, ok? Legislação administrativa ainda, ó, deveres do administrador público, dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas, tudo com o professor Anderson. Licitação, lembrando que tem novas legislações de licitação saindo aí, mas a banca deve ficar com a legislação que está em vigor, que ainda é até o ano passado, desse ano. As modificações que foram de dezembro de 2020 para cá, né, elas não devem entrar no nosso edital agora, tá? Então, o professor Anderson já está preparando aí um super material aí para a turma de resolução de provas, a turma intensiva, tá? A turma extensiva nossa já está também tendo novas aulas sobre o conteúdo para dar sempre aquela atualizada com base na última tendência da prova, ok? Então, ó, modalidade, dispensa e inexigibilidade, pregão, contratos e compras, convênios e termos similares. E, por fim, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Muito interessante também, trazido aí com o professor Anderson. Bom, para concluir, a gente tem que olhar aqui na parte de administração como é que a prova se comportou nos últimos anos. A prova anterior, não a prova do ano passado, mas a anterior, o EOP 2020, ele teve aqui, olha, 83% das questões foram da parte privada e apenas 16,67% foram da parte pública, o que quer dizer que eles têm uma preferência massiva em cima da parte privada. Sempre tem questões que eles cobram mais, olha só, gostaram muito de cobrar a gestão de pessoas no ano retrasado, né? Muito de administração financeira, muito de materiais, tá? Aqui na parte pública, uma preferência por licitações e contratos, tá? Isso aqui foi o comportamento da prova EOP 2020. E agora o EOP 2021, que foi a prova aplicada no ano passado, nós temos aqui, ó, 73% parte privada, 26% parte pública, compatível aí, ou seja, massivamente a maioria do conteúdo vem na parte privada mesmo, tá? Aí eles mudaram, né? Trouxeram a maior parte de conteúdos em cima de TGA. Teve algumas questões de TGA que a gente também viu que os assuntos eram muito correlatos com o OSM, então eu lancei 2 vezes para você entender que existem 2 óticas de você analisar e responder essas questões, tá legal? E a gente naturalmente comentou com vocês cada uma delas aí na turma intensiva, tá? Essas que eu coloquei em vermelho aqui, ó, são matérias que podem ser analisadas por mais de uma ótica, né? Essa 52 aqui mesmo, né, pode ser analisada pela ótica da administração financeira ou da contabilidade de custos. Preferência no passado no TGA, tradicionalmente a banca sempre preferiu o TGA desde o início de tudo. A maior parte de questões é TGA. No ano anterior tinha sido a maior parte das questões gestão de pessoas, mas agora já voltou para TGA e gestão de pessoas veio forte ainda assim, veio com 13% da prova, tá? A administração financeira veio forte de novo e custos fortes também. Materiais já veio fraco. E na parte pública eles procuraram ser bem equilibrados. Olha, teve 2 de orçamento público, 2 de Decreto-Lei 200, 2 de 8.112, tá? Uma de licitações e uma de políticas públicas e nada de marco regulatório. Bom, para concluir aqui, eu quero deixar com vocês essas minhas últimas impressões. A prova do ano passado, a FAB fez uma prova muito boa, diferente da prova do ano anterior, que tinha questões que não eram exequíveis, não era compatível com o tempo que a banca destina a cada questão. Ano passado não, as questões foram compatíveis, foram exequíveis, tanto que os alunos nossos tiveram super desempenho, né? São 2 vagas para o Brasil, colocamos uma aluna lá dentro, vários alunos ficaram majorados, vários ficaram perto da majoração de pegar a vaga. Isso significa o quê? Bom, 2 coisas, que o aluno está fazendo a parte certa, a parte dele. E aí a parte como curso é o quê? Que seria a outra observação. Dá para vocês o máximo de conteúdo que deixe você pronto para fazer sua prova e arrebentar e tirar um notão. E uma outra coisa muito interessante, manter você motivado. Então a gente sempre vai trazer para você uma palavra de motivação, de inspiração, para você lembrar que você trabalha um sonho que eu um dia sonhei, um sonho que seus professores no nosso curso um dia sonharam, e eles sonharam, lutaram e passaram no concurso de nível superior das Forças Armadas na sua área. São administradores ali, contadores, são pessoas que têm nível superior e que passaram no concurso de nível superior da sua área, né? Isso é uma coisa muito diferenciada, porque a ótica deles é uma ótica realmente de quem tem a malícia do concurso para a área
que vocês vão fazer a prova, isso tem dado super resultado. Espero realmente aí que vocês venham conhecer nossas turmas e que tenham também um super resultado na prova desse ano. Essa é a minha palavra para vocês. Você que fez a turma extensiva com a gente, que está fazendo, você que está fazendo a turma intensiva com a gente, siga em frente ali, força, continua com ânimo, porque o resultado vem lá na frente, sempre vem. Veio para mim, virá para você, se você persistir. Aí você vai falar, Josso, mas não tem vaga para todo mundo. Ok, então lute pela sua vaga, tá? Porque você não é todo mundo, né? E nesse meio de caminho eu vi vários alunos que também passaram em outros concursos, estavam estudando com a gente, para oficial das Forças Armadas, viram outros concursos, foram lá tentar, passaram, foram super bem sucedidos e hoje estão muito felizes. Alguns continuam estudando para oficial, mesmo tendo passado no concurso de administrador, e outros seguiram em outra direção. E eu fico muito feliz de poder celebrar com esses alunos também essas vitórias, que mesmo que no primeiro momento não seja o que foi o sonho, mas é uma prova de que o conhecimento sempre traz resultado. O conhecimento por si só, ele já é o seu próprio pagamento, ele já te faz melhor, mas o conhecimento também ele é generoso. E ele vai trazer para você uma recompensa, uma super recompensa no tempo certo. E eu espero ajudar vocês nessa caminhada, tá ok, pessoal? Conto com vocês, venham conhecer nossas turmas e até as aulas.